Essa semana, logo que eu soube que estava sendo incluída na relação de pregadores na ausência dos nossos pastores, eu comecei a pensar e pedir a Deus que falasse comigo a respeito do que Ele queria falar a mim e à sua igreja. E um texto me chamou muita atenção por conta da frase. E eu queria dizer para você que nessa noite nós vamos meditar. Eu queria convidar você a meditar sobre o fato de andar com Deus. Há um personagem na Bíblia que pouco se fala a respeito dele, quer dizer, pouco a Bíblia registra a respeito dele. Só tem 4 textos na Bíblia falando desse personagem. Mas o marcante na vida dele foi o fato dele andar com Deus. E em textos tão breves, tão pequenos, é tão ressaltado o fato dele andar com Deus, que esse tema me chamou a atenção. Deus colocou no meu coração essa curiosidade de pensar a respeito do que é esse andar com Deus. Então, eu queria convidar você a ficar de pé, e nós vamos ler 3 dos textos, são 4 textos, e nós vamos ler 3 desses 4. O primeiro está registrado em Gênesis 5, de 21 a 24. Apesar de eu ter marcado aqui de 21 a 24, eu vou um pouquinho antes, eu vou a partir do 18, que diz assim: e viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Até o 24. Outro texto que fala a respeito de Enoque é Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, conhecida assim como a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 5 e 6. Normalmente as pessoas leem apenas o versículo 5 quando fala de Enoque, mas a gente vai perceber que o versículo 6 também está relacionado a Enoque. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? E o último texto é Judas, é o último livro, pertinho lá de Apocalipse, né? O Apocalipse é o último, e Judas é o penúltimo. Ele só tem um capítulo, e nós vamos ler os versículos 14 e 15, que fala assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Vamos agora, então, orar e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento a respeito dessa palavra. Pai querido, nós queremos te bendizer, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui. Sabemos, ó Deus, que cada pessoa que está aqui foi o Senhor quem trouxe. E o Senhor quer falar a cada coração, Senhor, a partir de mim, Senhor.
Muito obrigado a Deus, porque nós podemos andar contigo. Que nesta noite, Senhor, o Senhor fale de forma tão clara aos nossos corações, que possamos, Senhor, sentir o desejo, o mesmo desejo, e priorizar, ó Deus, o nosso andar contigo, como Enoque fez, e que possamos, ó Deus, fazer diferença na nossa geração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, antes de eu falar a respeito de quem era Enoque, nós vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Eu preciso dizer para você que tem 2 Enoques lá no livro de Gênesis, e um não é outro. Um é um e outro é outro. Lá em Gênesis 4,17, fala de um Enoque. E diz assim: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então, esse Enoque aqui era a descendência de Caim. E este Enoque, do qual nós estamos falando a partir do capítulo 5, o capítulo 5 faz toda uma genealogia dos descendentes de Adão, mas contando essa genealogia não a partir de Caim, mas a partir de Sete, que foi quem agradou a Deus. E aí, Enoque, este Enoque, é o Enoque que também vai agradar a Deus. Quem era esse Enoque? Está dizendo aqui que ele era o 7º, depois de Adão. Ele vem da geração que começou após a morte de Abel, e encontramos todos os detalhes dessa geração aqui no capítulo 5, e nós vimos nesses poucos capítulos que lemos, que é pouca coisa que é dito a respeito de Enoque. Mas o pouco que é dito a respeito dele serve de testemunho e de exemplo para a nossa vida. O pouco que nós sabemos dele faz com que ele possa ser colocado lá na galeria dos heróis da fé e ser um testemunho fiel para nós, para as nossas vidas, nos tempos que vivemos hoje. Porque o tempo que viveu Enoque, a gente vai ver aqui o que a Bíblia diz a respeito dele nesses textos. As únicas referências são essas, e eu falei para vocês que tinha uma quarta. A quarta referência está em Lucas 3,37, quando vai falando da genealogia de Jesus. E aí Lucas comenta ali nessa genealogia, falando lá, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malael, filho de Cainã. Pronto, acabou. Não fala mais nada. Para eu saber da vida de Enoque, para saber o que significa andar com Deus, eu vou ver, eu relacionei aqui, primeiro pensar, o que é andar? Andar é um ato. E ele é progressivo. Eu começo dando um passo, dou outro passo, eu posso andar mais rápido, eu posso correr. Eu posso pensar numa criança, quando está aprendendo a andar, que ela começa os primeiros passos todos temerosa, mas daqui a pouco ela já está se sentindo segura e ela dá passadas mais largas e daqui a pouco ela está correndo. Então, andar tem um vocábulo hebraico que fala que ele tem um sentido de caminhar próximo, de andar, caminhar junto. Fala, então, de uma comunhão, fala, então, de uma proximidade, de uma relação de intimidade. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Noé, eu estou falando Noé porque Noé é a segunda pessoa que a Bíblia registra também esse fato. Só tem 2 pessoas na Bíblia, apesar da gente conhecer vários outros que andaram com Deus, mas a Bíblia não diz expressamente andou com Deus. Só fala dessas 2 pessoas, Enoque e Noé. Noé, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9, você vai ver Deus falando isso a respeito de Noé. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Só tem esses 2 personagens na palavra de Deus que está expressamente dito que andava com Deus. E não por acaso Noé, porque Noé era bisneto de Enoque. Então, ele certamente aprendeu com seu avô a andar com Deus. Nisso a gente vê já um testemunho para gerações, a importância de nós transmitirmos, né, os princípios, os padrões de Deus para as nossas gerações. E engraçado que esse andar de Enoque com Deus
mostra também o tempo que ele viveu, quais as características que tinham. Quando a gente leu lá em Judas, nos versículos 14 e 15, lá está dito de uma profecia que Enoque fez por conta daquela geração. Vocês lembram o que estava sendo dito de lá? Que eles eram pessoas ímpias. O que é ímpio? Além do ímpio ser tido como incrédulo, essa palavra no grego, ela fala muito mais profundamente, ela fala de uma perversidade, de uma maldade, de você ter atitudes desrespeitosas. E era assim que as pessoas que eram tementes a Deus eram tratadas naquela ocasião. Você vê alguma diferença para os dias de hoje? Nos dias de hoje, nós não estamos ouvindo as pessoas debocharem. Aliás, outro dia eu recebi no WhatsApp uma mensagenzinha falando de um artigo na revista, se eu não me engano, Isto É, dizendo que tinha que se acabar com os evangélicos, porque os evangélicos atrapalham. Tudo por conta dessas coisas que o prefeito está negando, né? Uma exposição indecente, dinheiro para o carnaval e tudo mais. Então, os crentes, eles atrapalham, os evangélicos atrapalham. Naquela época, quem cria em Deus, quem queria andar com Deus, era tratado também com desrespeito, com deboche. Haja visto a história que a gente conhece de Noé. Noé recebeu uma palavra de Deus para construir a arca. Todo mundo ria de Noé. E Noé esteve ali firme, obedecendo a Deus. Não foi diferente com Enoque. Apesar de não se saber muita coisa a respeito dele por escrito, nós podemos concluir pelo que a palavra diz a respeito de andar com Deus. Primeiro, esse sempre foi o desejo de Deus. Quando Ele criou o homem, e hoje, quando a Vívia estava pregando, ela falou sobre Adão, e de Deus chamando Adão, de Deus vindo ao encontro de Adão. Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. O desejo de Deus é que nós andemos com Ele. Ele quer que tenhamos intimidade, comunhão com Ele. Ele não nos quer mais ou menos. Ele não nos quer mais ou menos perto. Não, Ele quer abraçar, Ele quer estender a mão e tocar, Ele quer te olhar e te contemplar, como hoje de manhã nós ouvimos a respeito da graça. Ele quer nos dar da sua graça. E para termos a graça do Senhor, para acharmos graça diante do Senhor, nós precisamos andar na presença dEle. Andar na presença dEle é muito mais do que simplesmente andar do lado dEle, caminhar com Ele. Quando o salmista, no Salmo 15, pergunta assim: Senhor, quem vai entrar no teu santuário? Quem vai habitar no teu santo monte? Aí, o próprio salmista, tendo a direção de Deus, responde: quem tem as mãos limpas, o coração puro, não é vaidoso, sabe amar, não empresta com usura, não fala do seu próximo. Tem uma série de características ali de quem vai habitar no Monte Santo do Senhor. E quando a gente vê que Enoque foi trasladado, que ele estava andando com Deus, e de repente a Bíblia diz que ele já não estava mais ali, sabe, a impressão que eu tenho é que ele estava assim, andando com Deus, conversando, porque naquela época não tinha palavra escrita como nós temos. Era Deus falando diretamente com o homem. E Deus estava conversando com Enoque. E, de repente, Enoque, eu já estou aqui pertinho de casa. Você não quer vir morar logo comigo, não? A impressão que dá é essa quando você lê o texto. Porque nesse texto tão pequeno, diz 2 vezes aqui, olha, e andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. Versos 22 e verso 24. Em um trecho pequenininho, é enfatizado o fato de Enoque ter andado com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Andar com Deus não é simplesmente se dizer cristão, não é simplesmente estar arrolado na relação de membro de uma igreja. Andar com Deus é algo muito mais profundo. Eu não consigo penetrar
penetrar na profundidade do significado do andar com Deus. E isso estava me inquietando. Eu estava com o meu coração inquieto. Eu falei, Senhor, eu estou falando sobre andar com Deus, e a profundidade do que significa esse andar com Deus eu não consigo expressar. Porque é mais que uma expressão, é uma vivência. Andar com Deus é um estilo de vida. Não é algo que você faça porque alguém está pedindo para você fazer. O próprio Deus nos convida a andar na presença dEle. Ele convidou vários e disse, olha, anda na minha presença e ser perfeito. O que o Senhor quer, senão que obedeçamos os seus mandamentos e andemos nos seus caminhos? Está na palavra. É o prazer de Deus andar conosco. Ele quer que nós tenhamos essa iniciativa. Engraçado que com Adão, era Deus quem ia ao encontro de Adão. Talvez por isso, Adão não tenha valorizado tanto esse andar com Deus. Mas de Enoque, não fala que Deus o buscava. Ao contrário, fala que Enoque andou na presença de Deus. Foi uma iniciativa dele, foi uma escolha dele, foi uma prioridade que ele deu de andar com Deus. Não obstante, o mundo em que ele vivia, que não era diferente do nosso, apesar de uma época tão longínqua, as características daquele tempo não diferem das características dos dias que nós vivemos. Vamos ver lá quais eram as características daquele lugar em que ele vivia. Quais eram as circunstâncias que ele vivia. Lá em Judas 15, quando eu falei para vocês, indica as características do tempo em que ele viveu, que era um tempo de impiedade, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiam contra ele. Ímpio, então, é essa palavra que eu falei, que ela tem um cunho muito de perversidade, é aquele que é destituído do temor de Deus, aquele que não tem nenhuma consideração. Então, ele vivia no meio de pessoas ímpias. E andar com Deus requer que você tenha uma posição de ser justo, mesmo no meio de injustiça, de você tratar bem as pessoas, mesmo elas não tendo por você a consideração que você gostaria que elas tivessem. O Enoque, ele acreditava e ele vivia intensamente esse relacionamento de amor com Deus e com o seu próximo. E então ele pôde ter a coragem e a ousadia de profetizar aquela geração, de declarar para aquela geração que a atitude deles feria os padrões de Deus, e que Deus ia trazer juízo sobre aquela geração. E nós hoje precisamos dizer a este mundo perverso, a este mundo que está longe de Deus, a este mundo que não tem qualquer respeito pelos padrões, pelos princípios de Deus, nós precisamos dizer para esse mundo que o Senhor vem e que Ele vai exercer juízo nessa terra. Naquela época, tanto Enoque quanto Noé, o seu bisneto, denunciaram aquelas gerações que o Senhor iria exercer juízo sobre eles. Então, o andar com Deus nos traz também a responsabilidade de falar o que Deus vai fazer contra aqueles que desobedecem os seus princípios. E, às vezes, a gente quer falar, sim, do amor de Deus, a gente quer falar, sim, da graça de Deus, a gente quer falar da bondade de Deus, mas a gente não pode deixar de dizer que há uma justiça também para ser exercida por esse Deus que é amor. Ele é amor, Ele é graça, Ele quer ter todos os homens por perto, Ele quer andar junto, Ele quer derramar do seu amor, Ele quer derramar das suas promessas, Ele quer nos fazer andar em vitória, mas Ele vai fazer isso com aqueles que honram e temem a Ele, com aqueles que o buscam, com aqueles que priorizam a sua presença.
Andar com o Senhor exige, então, um abandono completo do meu desejo natural, do meu eu. Eu preciso abrir mão, eu preciso tirar o meu eu do trono e deixar que o Senhor reine, deixar que Ele seja verdadeiramente o Senhor e que a vontade dEle prevaleça na minha vida. Nós estamos vivendo numa época como aquela, uma época má. E nós estamos vivendo também, como na época de Enoque, os últimos dias. Enoque, ele não viu o tempo mau, o tempo do juízo. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Essa palavra tomou, no grego, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículos 5 e 6, fala exatamente isso, de arrebatar, de retirar, de levar para si. E não é isso que nós esperamos? Que o Senhor venha para nos buscar e nos levar para estar com Ele? Nos tirar, nos livrar do dia da ira? Não é isso que nós esperamos? Porque a palavra de Deus diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos ser livres da ira do Senhor, porque nós estamos andando com Deus. Eu estou andando com Deus, você está andando com Deus? Se você anda com Deus, Ele vem te buscar, para que você possa, como Enoque, morar com Ele. Ele vai dispensar as vestes que nós estamos tendo aqui, sujeitas à sujeira, e nos dar vestes brancas, para andarmos com Ele na eternidade. Então, nós vemos que Enoque está muito perto da gente, apesar de estar no início lá, nos primórdios da história. A sua situação está muito próxima. Ele viveu numa época corrupta, nós estamos vivendo uma época de corrupção. Ele viveu numa época de uma infestação de imoralidade, e nós estamos vivendo um tempo de imoralidade. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores estão todos invertidos. O certo virou o errado é o certo, né? O homem é mulher, a mulher é homem. Está tudo virado, está tudo torto, está tudo fora do lugar. Era uma época semelhante à de Enoque. Mas sabe o que aconteceu com Enoque? Ele preparou a mente dele para não se deixar ser contaminado por aquela geração ímpia, por aquelas atitudes e comportamentos que desagradavam ao Pai. Então, nós, como igreja do Senhor, não podemos nos alinhar com os padrões do mundo. Nós precisamos, ao contrário, denunciar que esses valores ferem os princípios de Deus, que não agradam a Deus, e que isso vai trazer consequência. Então, Enoque, quando conversava com alguém, certamente ele conversava a respeito das coisas do céu, porque ele cria no céu, ele cria na glória de Deus. Mas Gênesis, lá no capítulo 5, no versículo 22, também fala que ele não era um homem muito diferente da gente, não. Ele nem viveu numa época tão diferente e nem era uma pessoa tão diferente. Mas ele... Não, ele era um homem comum. Sabe o que a Bíblia diz? Diz aqui, no versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, olha, ele era casado, tinha sua família, gerou filhos e filhas. O relacionamento dele com Deus em nada atrapalhava a sua vida na terra, como uma pessoa que tinha um casamento, tinha uma esposa, tinha filhos, ele vivia o dia a dia naturalmente. E a sua relação com Deus, o versículo, quando vem falando de que ele gerou um filho e que ele também teve filhos e filhas, diz assim, e andou Enoque com Deus. Foi precedido do fato dele andar com Deus. Depois que ele gerou a Metusalém, Metusalém viveu muitos anos, 900 e poucos anos. Enoque, então, se você considera o tempo de vida daquelas pessoas, aqui nesse capítulo 5 vai sendo enumerado, né? Essa genealogia vai dizendo assim, nasceu fulano, gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu.
não foi assim com Enoque. Apesar dele ter vivido 365 anos. 365 anos. É uma idade pouca. Para quem vivia tanto tempo, ele morreu novo. Quer dizer, ele não morreu, que a Bíblia diz que ele estava andando com Deus e já não se viu mais. Sumiu. Ele não morreu, ninguém enterrou Enoque. Assim como não enterrou Moisés, assim como não enterrou Elias. Aliás, 2 pessoas na Bíblia que não viram a morte: Elias e Enoque. Moisés, a Bíblia diz que Deus mesmo o enterrou. Procuraram o corpo de Moisés e não acharam. Então, esse outro aspecto da vida dele mostra que ele vivia uma vida comum do lar e que isso não fazia com que ele fosse irresponsável com a sua família, porque às vezes tem pessoas que, para servir a Deus, para dizer que está andando com Deus, que são pessoas de Deus, que a prioridade da vida é Deus, abandonam as suas famílias. Eu conheci uma família que o marido disse que Deus tinha um chamado para a vida dele. E ele foi ser missionário lá não sei aonde, sumiu. Nunca mais a família soube dele. Ele abandonou mulher e filhos em nome de um chamado, de uma missão que Deus tinha dado para ele. Nós vemos aqui Enoque priorizou Deus na vida dele. Mas não teve problema nenhum. Foi coerente com as suas responsabilidades com a sua família. Ele não desprezou as suas tarefas por conta de andar com Deus. E fala também das condições em que ele andou com Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz que a fé, Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A fé, então, foi a característica básica na vida de Enoque. Ela foi a característica básica, mas não foi a única. Nós vimos aqui, quando o nosso irmão Augusto pregou, ele falou de uma situação sine qua non para você estar na presença de Deus, que é a humildade, um coração humilde. Deus resiste aos soberbos. Então, eu posso deduzir, pelo que a Bíblia diz, que Enoque era um homem humilde. Ele não era orgulhoso, não era vaidoso. Ele era um homem que amava os seus semelhantes, porque a Bíblia fala que você, quando anda com Deus, o amor de Deus, ele é derramado no seu coração, e você, então, tem condições de amar o seu próximo, você tem condições de ajudar as pessoas por este amor. A Bíblia fala que você vai buscar andar em santidade, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, a gente pode deduzir pelo que a Bíblia diz quais eram as características na vida de Enoque, porque ele andou com Deus, e ele andou de tal forma que a Bíblia diz que de repente já não estava mais aí. Ele estava andando, e de repente foi embora. Deus o levou para ele. Deus o levou para si. Ele foi trasladado. Quais as consequências, então, do nosso andar com Deus? Primeiro, Deus se agrada de você. Quando você escolhe andar com Deus, quando você prioriza a presença de Deus, quando estar junto de Deus e buscar a vontade dEle é o teu prazer, é a tua prioridade, isso agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou dele. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Uma coisa que a gente pode observar, que você só pode andar ao lado de alguém se você, primeiro, concorda com esse alguém. A Bíblia diz lá em Amós, no capítulo 3, se eu não me engano, também no versículo 3, que não andam 2 juntos se entre eles não houver acordo. Então, para eu andar com alguém,
eu preciso concordar com os pensamentos, com as atitudes desse alguém. Uma outra coisa, para eu andar com alguém, eu preciso confiar. E essa palavra que é dita lá em Hebreus, fé, ela tem esse sentido de confiança, confiança plena, é fidelidade, é confiança, é convicção. E Enoque possuía essa fé. Porque andar com alguém invisível, quem concorda comigo que ele andava com alguém invisível? Deus é espírito, e espírito não tem corpo. Ele ouvia Deus falar com ele, ele andava ao lado de Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele achou graça diante de Deus. Deus se agradou dele, porque ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para ele. Ele não abria mão de andar com Deus. Então, ele agradou a Deus. Uma outra coisa, como consequência do andar com Deus, ele pôde profetizar, ele pôde ter autoridade para falar àquele povo ímpio. E depois, ele foi tomado para estar na presença daquele com quem ele andava. Você e eu estamos andando na presença de Deus? Como é que eu posso saber que eu estou andando na presença de Deus? Como é que eu posso saber que Deus está se agradando de mim? Eu preciso olhar para esses 3 aspectos da vida de Enoque. Priorizar estar ao lado de Deus, ter responsabilidade com o meu próximo, com a minha família, crer que esse Deus é fiel e verdadeiro, que tem promessas para a minha vida e que Ele vai cumprir. Como consequência, eu vou ser convidada a vir. Você é a noiva do Senhor Jesus? Ele vai dizer assim: minha noiva, vem para o lugar que eu tenho preparado para você, vem morar comigo, vem para minha casa. Deus tomou a Enoque para andar com ele num novo lugar. E engraçado que, embora não tenha muita coisa escrita a respeito de Enoque, a Bíblia diz de forma enfática, logo no primeiro texto de Gênesis que nós lemos, que o fato dele andar com Deus fez toda a diferença na vida dele. E eu quero dizer para você que é uma constatação que eu tenho feito na minha vida e que certamente você também já tem feito. No Salmo 126, se eu não me engano, não, 128, que é o salmo tido como o Salmo da Família, a primeira coisa que diz lá no versículo, no primeiro versículo, eu queria que a gente abrisse, eu não registrei esse versículo para os nossos ajudantes lá, mas ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse Salmo da Família diz como é que é a vida daqueles que andam na presença do Senhor. Ele diz que você vai comer do trabalho das suas mãos, que você será feliz e tudo vai bem para você. Lembra de manhã, quando a Vívia estava dizendo que aonde você coloca a sua mão prospera? Você lembra de Deuteronômio 28, quando vai dizendo das bênçãos que nos alcançam? Lá diz que as bênçãos nos alcançam. Não é você que corre atrás das bênçãos, são elas que correm atrás de você. É
É assim a vida daquele que anda com Deus, que prioriza caminhar ao lado de Deus. Não caminhar de qualquer jeito, mas numa relação de intimidade, numa relação de profundo amor, numa relação de adoração, numa relação de humildade, numa relação de dependência, numa relação de total graça, uma relação de perdão. Sabe, tudo que a palavra de Deus transmite como padrão de Deus para a nossa vida, é o que Deus requer daquele que quer andar com Ele. Eu preciso, então, concordar com aquilo que Deus requer para que eu ande com Ele. E assim, eu não vou ter menor problema de estar ao lado dEle e de não ter dúvida alguma, quando as pressões da vida vêm, eu não vou me deixar desfalecer, eu não vou me deixar abater, eu não vou ficar longe desse Deus, eu vou sempre escolher estar com Ele, porque é sempre melhor estar com Ele em toda e qualquer situação. Então, eu queria dizer para você que andar com Deus implica em tudo isso que nós falamos aqui. Em andar em amor, em andar em humildade, em andar numa vida de adoração, de louvor, de gratidão, numa vida de reconhecimento de quem o Senhor é, uma vida que possa marcar, fazer diferença nessa geração. As pessoas olham para você e acham você estranho? As pessoas olham para você e não sabem por que elas não vão muito com a sua cara? Eu estava observando esses dias no meu trabalho, as pessoas assim dizem para mim: Dedé, você é uma pessoa muito querida, todo mundo me chama de Dedé lá. Dedé, você isso, Dedé, você aquilo, Dedé isso, Dedé aquilo. Mas engraçado que ninguém me chama para almoçar. Sabe por que ninguém me chama para almoçar? Porque eles dizem assim: Dedé, na hora do almoço, a gente quer beber, a gente quer contar piada. E aí, para você ir, a gente não vai poder fazer nada disso. Mas aí, sexta-feira passada, quinta-feira passada, de repente, chegaram para mim: Dedé, vamos comer um peixe? Aonde é o peixe? Lá não sei aonde, uma rua longe toda a vida, andava um bocado. Mas eu sou apaixonada por peixe. E eu já tinha dito que quando eles fossem comer peixe, que eu gostaria de comer peixe também. E fomos. Cheguei lá, eu era a única feminina na mesa. Eram 10 pessoas. Só eu de mulher. E aí, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdida. Mas sabe, gente, não saiu uma piada naquela mesa. Não saiu um palavrão. Brincamos. Voltamos para o trabalho, as 10 pessoas, alegres, conversando, e disseram assim: Dedé, foi muito legal almoçar com você. Nós nem sentimos falta da piada e dos palavrões. Glória a Deus por isso. Mas antes, ninguém me chamava para almoçar, não. Porque preferiam ficar bebendo, falando palavrões e contando piadas. Glória a Deus, porque eu tive a oportunidade de estar ali e tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para uma pessoa que bebe muito e que já perdeu uma família e que agora eu não sei como é que está com a segunda, mas bebe muito. Uma pessoa jovem, mas que Deus pôde dizer quanto ama aquela vida e que a maneira como ela está querendo preencher para satisfazer a vida dela não é a que tem para ele, da parte de Deus. Que Deus tem prazer para ele que não passa quando passa o efeito da bebida. Glória a Deus por isso. E nós somos convidados por Deus a andar com Ele. Convidados, viu? Não intimados. Convidados. Ele diz: vem, anda no meu caminho. E ele ficou muito triste quando o seu povo
Se você ler o livro de Isaías, de Jeremias, você vai ver a tristeza do coração de Deus quando o povo se afastou da presença dele. Porque Deus se entristece, não é porque você está se alongando dele. Ele se entristece por você, porque você está se alongando da bênção, você está se alongando da graça, você está se alongando daquilo que ele tem de bom para você. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós damos lugar ao inimigo, nós agimos de formas que não agradam a Deus, e a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos abençoe. E o desejo de Deus é nos abençoar, o desejo de Deus é nos fazer felizes, o desejo de Deus é nos fazer prosperar, o desejo de Deus é que as promessas dele nos alcancem, é que nós andemos em vitória. Então, se nós nos alongamos dele, nós ficamos privados disso. E Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, bênçãos sem medidas. Amém? Então, eu queria que nessa noite, se você acha que a sua vida não está dando prioridade a andar com Deus, se você tem andado com Ele, mas assim meio barro, meio tijolo, sabe, você tem andado mais ou menos, eu queria que você nessa noite tomasse uma decisão a partir daquilo que você ouviu a respeito de Enoque. Somente essa frase, que ele andava com Deus e que ele teve fé e que agradou a Deus a sua fé, é tudo que nós sabemos dele. O que mais Deus poderia dizer? Que registro melhor? Uma vez alguém perguntou assim para mim: o que você gostaria que tivesse escrito lá no seu... Como é o nome daquele negócio? Lápide, né? O que você gostaria que tivesse escrito lá na sua lápide quando você morresse? Eu falei assim, bom, se eu morresse, eu gostaria que tivesse escrito lá que eu fui uma serva de Deus, temente a Deus, que eu fui boa mãe, boa esposa e uma boa amiga. Mas eu não vou precisar ter nada disso escrito na minha lápide, porque eu serei arrebatada como Enoque foi. E eu espero que você também, porque Jesus está voltando. E Ele vem buscar aqueles que estão andando com Ele. Em nome de Jesus, eu quero que você agora pense: eu tenho andado com Ele? A maneira como eu tenho andado tem agradado a Ele? Deus pode dizer isso de mim? Que eu estou achando graça aos seus olhos? Que Ele está se agradando do meu caminhar com Ele? Deus pode dizer isso de você? Pensa, olha para a maneira como você tem andado com Ele. Vê se Ele diria isso para você. Eu me agrado, eu gosto muito da maneira como você me busca, eu gosto muito da maneira como você anda, prioriza o andar comigo. Se Deus pode dizer isso a seu respeito, como Ele disse de Jesus: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E em Jesus nós somos filhos de Deus, e Ele quer também dizer a nosso respeito que nós somos seus filhos amados, em quem Ele tem prazer. Se nós podemos dar esse prazer ao nosso Pai, se nós temos consciência disso, louvado seja o nome dEle. Mas se você não tem essa certeza, se o seu coração tem dúvidas quanto àquilo que Deus sente a respeito do teu caminhar com Ele, eu queria convidar você a vir aqui à frente e a dizer: Senhor, mesmo eu querendo, às vezes eu não consigo, Senhor, andar da forma que te agrada. Senhor, muitas das vezes eu quero, mas eu não consigo, ó Deus, priorizar a tua presença. Senhor, muitas das vezes eu me deixo levar pelas atrações do mundo. Senhor, me ajuda a andar contigo, a te conhecer e ter tanta intimidade contigo, que de repente o Senhor voltou e eu estou indo junto. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria convidar a equipe de louvor para a gente cantar esse último louvor que nós cantamos, que diz que é para a gente permanecer na caminhada com o Senhor. E eu queria então que você viesse aqui à frente para dizer: Senhor, eu quero permanecer contigo, eu quero permanecer firme na caminhada contigo, eu não quero que nada